Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Michela, bem-vindos ao canal e o tema de hoje é saúde, isso mesmo. O que acontece? Essa é uma patologia que me preocupa bastante porque 1/3 da população mundial está desenvolvendo a hipertensão. E por ela ser silenciosa, não possuir sintomas evidentes, o cuidado deve ser redobrado, né? O que acontece? A hipertensão, ela predispõe 3 doenças muito perigosas, que são o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral e a insuficiência renal. 3 órgãos vitais importantes, né? Estamos falando de saúde do coração, do cérebro e do rim. Então, precisamos ter um cuidado especial. Quando a gente fala em fatores que predispõem o desenvolvimento de hipertensão, lógico que a hereditariedade, gente, sempre está aí no topo da lista. Então, se você tem parentes próximos, como pai, mãe, avó, tios, que já tiveram quadros de hipertensão, você precisa prevenir desde sempre. O melhor remédio sempre é a prevenção, e você começa a prevenir uma doença desde a sua adolescência. Não existe essa, eu tiver com os meus 50, né? Não dá mais tempo de prevenir. Você precisa prevenir, tem que ter um estilo de vida saudável sempre, se possível desde a infância. Mas como na maioria das vezes isso não é possível, então que você, desde a sua maturidade, 18, 20 anos, comece a ter consciência que os seus hábitos vão influenciar sua qualidade de vida após os 60 anos. E por que não dizer antes? Porque as pessoas estão cada vez mais cedo infartando, tendo crises hipertensivas cada vez mais cedo, ok? Topo da lista de prevenção é deixar o cigarro e deixar a bebida. Não tem como fugir a esta regra. Cigarro e bebida vão atrapalhar aí a saúde da sua pressão sanguínea. Depois, gente, a nossa sociedade, o nosso estilo de vida moderno, ele é muito agitado. Então, o estresse. E, por mais que seja agitado, nós somos uma sociedade sedentária, não é verdade? Então, o sedentarismo, a falta do exercício físico e o corre-corre do dia a dia, esse estresse que é gerado também prejudica muito. Tudo isso associado a uma alimentação com uma qualidade péssima, porque para ser mais prático, porque você já está cansado, acaba aderindo aos industrializados e isso também é terrível. Então eu vou deixar para vocês uma tabela com teor de sódio de vários alimentos industrializados para vocês irem tendo a consciência de quais são os alimentos que mais prejudicam a sua pressão por ter um alto conteúdo de sódio. Bom, quando nós pensamos nos itens que podem estar ajudando a reverter esse quadro de hipertensão, nós temos que entender que o peso corporal vai estar diretamente ligado, porque quanto mais pesado for o corpo, mais o sangue vai ter que se esforçar para levar, né, para suprir toda a necessidade do organismo. Então, o peso do hipertenso tem que estar adequado para não forçar o coração. Outra coisa que tem que ser levada em consideração também, atividade física regular, abster-se da bebida e do álcool, momentos de lazer, é extremamente importante para desestressar, verificar no seu trabalho quais são os pontos de estresse, porque isso também vai contribuir. Mas já falei de muita coisa, vamos falar, né, da alimentação para o hipertenso, que é a proposta do vídeo. O brasileiro consome mais que 2 vezes a indicação de sódio por dia. Então, se a indicação é de 2.000 miligramas,
brasileiro consome de 6 a 7 miligramas por dia, o que é altíssimo e assustador. Mas com a lista que vocês viram de quantos miligramas de sódio contém cada 100 gramas de alimento, facilmente num café da manhã a gente consegue ficar ali pelo menos na metade, né? Porque se você for pensar em um pãozinho com margarina, ou pior, né, no pãozinho com mussarela, presunto, ou quem prefere mortadela, ou salsicha, ou hambúrguer, você já consegue a recomendação do dia todo. Então, precisamos estar muito atentos, porque o tipo de alimento que escolhemos vai determinar quanto de sódio se come extra em um dia, e isso é muito perigoso. Bom, mas os alimentos que ajudam, né, a controlar aí o teor de sódio por serem extremamente pobres, assim digamos, né, em sódio, são as frutas, os vegetais de forma geral, né, as hortaliças, os folhosos, os legumes, todos esses têm um teor de sódio muito pequeno. As leguminosas também, feijão, ervilha, lentilha, a soja, grão de bico. Então, todos eles têm um teor baixo de sódio que facilita bem. Então, se você pensa que uma refeição, a carne, tem bastante sódio, em contrapartida, a leguminosa, que também é rica em proteína, principalmente lentilha e grão de bico, são extremamente ricos em proteína, vale a pena você aumentar o consumo da proteína vegetal e diminuir o consumo da proteína animal. Também na hora de dosar os pães, é interessante você estar pensando em alternativas para o pãozinho, porque tanto o pão francês como o pão integral tem um alto teor de sódio. Então, é interessante você estar pensando em um mingau de aveia, estar pensando em uma tapioca, estar pensando em alternativas para o pão. Não que você vai ter que cortar o pão para sempre, mas que pelo menos o consumo seja reduzido a uma única refeição no dia e em porções pequenas, porque são raras as pessoas que conseguem comer apenas um pãozinho na refeição. A maioria come um pão e meio, às vezes come até 2 e sempre recheado, né? Bom, eu quero fazer Eu quero fazer uma ressalva especial aqui para o consumo de carne seca e de bacalhau. O que acontece? Essas carnes são carnes conservadas no sal. E mesmo quando você faz o processo, né, de retirar esse sal, não se consegue retirar muito. E em 100 gramas de bacalhau ou da carne seca, você tem mais de 1.200 miligramas de sódio, que é altíssimo. Pensa, um bife de 100 gramas é um bife extremamente pequeno. Então, só com um bacalhau, você ali vai estar, né, praticamente o consumo do dia. Se você comer 2 bifes, 2 pedaços que sejam, né, 2 poças, enfim, você já ultrapassou bastante. E a carne seca, que é o hábito de uma região nossa aqui do Brasil, o consumo é muito alto, então tem que ficar muito atento, porque desculpa, porque realmente vai passar do consumo. Mas, por favor, não comprem macarrão instantâneo para suas crianças, nem sopa instantânea. O teor de sódio desses alimentos é alarmante, é assustador, fora que não tem nenhum único nutriente, só calorias vazias, gorduras, muita química, conservantes, acidulantes e sódio. Então, façam um favor para as nossas crianças, não ofereçam macarrão instantâneo, nem sopa de nenhuma espécie. Os enlatados tem que tomar um cuidado especial, tanto sardinha como atum, milho, ervilha, tudo na conserva. Gente, o teor de sódio é altíssimo. Então, se você for usar, por exemplo, uma azeitona que veio na salmoura, você precisa lavar com água quente. Se você for usar um palmito, também. Se você quiser diminuir esse índice, uma alternativa para a ervilha, por exemplo, são as ervilhas congeladas. O milho, use o milho verde, natural. Então, vamos evitar, né, realmente essas conservas de sal.
para não elevar aí o sódio da alimentação. Outra coisa, o pessoal gosta muito de oferecer salsicha e hambúrguer para as crianças. Aqueles empanadinhos pequenininhos de frango, de legumes e tal. Também teor de sódio elevadíssimo, não tem nutrientes. Vamos fazer um hambúrguer caseiro, vamos evitar de servir a salsicha. São cuidados que você ensina a criança a adquirir. Quando ela for em algum lugar, ela vai evitar esses alimentos e preferir outros. Então, o equilíbrio para diminuir o consumo de sal da alimentação de forma geral. Você precisa fazer mais comida em casa. O sal de adição ser muito dosado, a comida tem que estar mais insonsa mesmo. Se adaptar a esse novo sabor. O sal em excesso vai lesionar rim, vai prejudicar de forma geral o seu corpo, vai trazer edema desnecessário, vai forçar a eliminação de cálcio dos seus ossos. Então, para quê? Vamos adaptar a um novo sabor. Vamos inserir mais frutas e mais vegetais. E na hora de servir a salada, vamos adaptar a família a consumir salada sem tempero, só com azeite, cheiro verde, cebola, sem sal de adição. Temos que adaptar a sentir o sabor dos vegetais e não camuflar esse sabor. Às vezes a cenoura sem o sal é mais gostosa que a cenoura com sal, então é uma questão de paladar, de mudar o seu paladar. Quanto menos sal for adicionado, melhor.